Eu tô com uma imensa honra de trazer aqui pra primeira palestra, para abrir o evento, um amigo. A gente se cruzou em Santos algumas vezes, ele é lá da Baixada. Ele hoje trabalha na Telnix, e inclusive ele tem coisas a falar a respeito. Então, primeira pessoa que eu quero chamar aqui, por favor, aplaudam Hugo Bessa. Vem, Hugo, por favor. E aí, galera? Cara, quantas vezes você já veio no Front Sampa? 4. Não para palestrar, porque eu já vim no evento. Palestrar acho que foi, essa é a segunda ou terceira. Segunda, você não consegue nem lembrar quantas vezes palestrou no Não. evento? O cara é muito estrela. O cara é muito estrela. Cara, me conta uma coisa, você trabalha remoto há quantos anos? Eu trabalhava remoto há 3 anos. É verdade, há 3 anos. E vocês agora estão abrindo um escritório. Sim, em São Paulo, na Paulista. Como é que foi a transição de presencial para remoto e agora de remoto para presencial? A transição foi muito simples, assim, meu chefe basicamente falou, Hugo, a gente precisa abrir o escritório em São Paulo, vem. Como é seu eu chefe? Tô trabalhando aqui agora. Entendi. Cara, é sensacional. Não, brincadeira. Eu 3 anos remoto, eu fiquei com vontade de encarar esse outro desafio, que também envolve bastante uma parte de gestão, além de desenvolvimento. E aí está sendo um próximo passo na carreira, né? E espero que trabalhando aqui seja muito produtivo, assim, principalmente para poder participar mais da comunidade, né? Ficar lá em Santos, fica com preguiça de subir a serra para ir no meetup, trabalhando aqui fica mais fácil. Então, em Santos não tem muitos eventos. Não, lá não rola muito. Acho que o único meetup de front-end que teve lá eu organizei em 2014. Ok. Então, é super interessante que São Paulo tem eventos muito fortes. Só que você vindo de uma situação, de uma cidade onde a situação não tem muitos eventos, e acredito que algumas pessoas devem ter a mesma particularidade aqui, qual que é a diferença que você vê, o principal desafio quando você está num lugar que não tem eventos, você quer participar, qual que é o principal problema que você vê e como é que você resolve isso? Cara, assim, eu sempre tive a possibilidade de vir para cá. Eu trabalhava em uma empresa que eu conseguia sair num horário que eu conseguisse chegar aqui umas 7 horas da tarde. Eu tinha dinheiro para comprar passagem do... da noite. Eu durmo cedo. Eu... eu tinha a possibilidade de comprar passagem também para vir para cá. Quem não mora em São Paulo e quer participar dos eventos da comunidade tem muito essa barreira, né? Porque além de ser longe, você precisar voltar tarde para casa, ou então até ter que pegar um hotel para dormir por causa de um meetup só, que o pessoal de São Paulo acaba não fazendo, isso gera muito bloqueio, né, para o pessoal vir. Por isso que eu acho sempre legal quando algum meetup tem transmissão ao vivo, ou até palestrante por videoconferência e tal. Entendi. Esse tipo de coisa é muito legal porque possibilita do resto do pessoal que não está aqui participar, né? E também quem está em São Paulo não tem a capacidade de ir até o evento. Sensacional. Essa dica de ficar online para as pessoas é muito boa. Espero que organizadores de meetup estejam aqui ouvindo isso. E boa sorte, boa talk. Valeu. Gente, uma salva de palmas ao Hugo de novo. Fiquem com ele. E aí, pessoal, bom dia. Ontem à noite o Fialho organizou um pré-evento assim, nossa, todo mundo que está aqui com certeza não vai estar 9 horas na minha palestra. Mas é um prazer enorme estar aqui no Front in Sampa mais uma vez. E dessa vez eu vim aqui nesse centro de convenções, que foi o lugar onde eu fui no meu primeiro evento em 2013. Eu acho que foi a WebBR. Sensacional, eu estava sozinho aí na plateia, olhando quem estava palestrando, achando, nossa, aquela pessoa incrível falando sobre tudo aquilo. É só mais uma pessoa que teve coragem ou alguém deu um empurrão para estar aqui em cima, né? Bom, eu não vou falar muito sobre ficar enrolando demais para começar, tem só meia hora, tem um contador aqui controlando o meu tempo, então vamos lá. 3 hábitos para escrever CSS escalável. O que é isso? Primeiro, eu queria falar quem sou eu. Eu sou o Hugo,
Bessa, como o Matheus já falou. Eu trabalho com desenvolvimento front-end já tem 6 anos. Nos últimos 3 eu trabalhei para empresas americanas, remoto, e em times bastante grandes, assim, em que a gente construía produtos para durar muitos anos, né? Quando eu comecei na minha carreira, eu comecei em uma agência. Então, todo mês era um projeto novo, a gente fazia lá um site WordPress, ou então até um site completamente estático mesmo, e entregava, acabou. Não precisava mais fazer a manutenção daquele código, né? No momento em que eu comecei a trabalhar em times que desenvolviam produtos e que os projetos duravam 2, 3, 4, 5, 6 anos, as coisas mudaram, né? Porque agora você precisava escrever código que alguém fosse estender aquele código, que alguém fosse trabalhar em cima daquele código depois de você. Ou você mesmo, depois de uns 2 anos, né? Então, compilando todas essas coisas assim que eu experienciei durante a minha carreira, eu acabei encontrando esses 3 hábitos que têm me ajudado bastante, têm ajudado os times com quem eu trabalho a desenvolver CSS, construir usando CSS de uma forma escalável. Esse aqui é o meu Twitter. Se vocês quiserem conversar comigo, fica à vontade, as minhas DMs estão abertas, pode falar sobre qualquer coisa. E vamos começar. 360. Alguém tem ideia do que são 360 no contexto de CSS? Eu vou adiantar. 360 propriedades. São 360 propriedades que a gente tem disponíveis hoje no CSS3, na versão mais nova disponível para os browsers, que você pode usar para estilizar uma página. Então, position é uma propriedade, display é outra propriedade, e são 360 delas. E a gente usa tudo isso para montar uma interface. A gente tem que encontrar, de alguma forma, a combinação perfeita dessas 360 para construir o que a gente precisa. Mas também precisamos usar isso de uma forma escalável. É claro, se você está fazendo uma landing page, provavelmente o que eu estou falando aqui não aplica muito. Mas se você está desenvolvendo um produto, com certeza tem algumas coisas que você pode usar na segunda-feira já. Não vão faltar tasks para você alterar a interface. Quem aqui nunca passou várias semanas só fazendo umas taskzinhas assim, adicionar espaço entre os botões, mudar o tamanho da fonte, não sei o que, não sei o que. Essas tarefas aparecem o tempo inteiro. E no meio dessas tarefas, de todas essas coisas que a gente tem que fazer, a gente precisa encontrar as boas práticas, que estão ali escondidas. Normalmente, quando você começa a receber várias dessas tarefas de mudar o espaçamento, mudar o tamanho do botão, ou então a cor, ou alguma coisa, tem uma ideia por trás. Infelizmente, em muitos times, assim, as tarefas acabam sendo muito específicas e você não tem ideia do contexto, né? Mas se você abrir ali aquelas tarefas e começar a entender, tem um contexto. E dentro dessas tarefas, existem as boas práticas que você pode seguir. De todas essas tarefas que eu já fiz, desde 2013, eu tirei 3 hábitos para falar para vocês hoje. Quando a gente não tem um guia de onde a gente quer ir, isso vale para qualquer coisa, para desenvolvimento, para a nossa vida pessoal, para qualquer coisa. A gente é puxado para todo lado, certo? Então, imagina que você é essa bolinha e as setas são o seu esforço. Se uma hora você vai para um lado, outra hora você vai para o outro, você acaba não saindo do lugar. Mas quando a gente foca e encontra alguma coisa que guia e ajuda a colocar o nosso esforço em um objetivo, a gente consegue alcançar esse objetivo, né? Então, agora voltando falando sobre CSS. Vamos supor que a gente tem esse blog bem simples, tá? Só um conteúdo no meio. E aí, conforme você vai desenvolvendo esse blog, vamos adicionar uma barra lateral. Vamos colocar itens na barra lateral. Pô, preciso ganhar dinheiro com esse blog, vou colocar um pouco de propaganda aqui do lado. Vamos adicionar aqui um banner agora aqui em cima também, né, com uns botões para o pessoal compartilhar. E aí agora, eu estou lançando um novo produto, eu coloco lá em cima também. Opa, preciso de mais espaço para vender, não está convertendo, põe mais coisa.
a interface, o design do que você faz não vai parar de mudar. Vai sempre mudar. Bom, contanto que sua empresa esteja crescendo ou se desenvolvendo, né? O que eu espero que esteja. Então, esses 3 hábitos nos ajudam a trabalhar nesse tipo de projeto, no tipo de projeto que está sempre mudando, que sempre vai ser alterado e que de vez em quando tem aquele designer novo na empresa que, pô, e aí, que tal um redesign? Eu adoro esses designers. Fãzão. Bom, o primeiro hábito que eu quero falar com vocês é o hábito de abrir mão do posicionamento. Em teoria, com CSS a gente pode colocar qualquer coisa em qualquer lugar. Eu posso pegar um seletor lá de div, position fixed, top, bottom, right, left, pronto, você põe em qualquer lugar que você quiser. Dá para fazer uma interface assim, se você tiver afim. Então, imagina que a gente tem o Twitter, certo? Meu objetivo no trabalho é desenvolver essa interface. Pô, eu podia criar um script que eu clico e arrasto e ele já seleciona o top, o left, o position absolute e faz tudo bonitinho. Olha só. Aí só vai ser assim. Pronto, já era. Criei cada partezinha, um position right left, absolute, top, não sei o quê. Pronto, beleza. Tá feito o site, perfeito, design, é pixel perfect. A gente fala brincando, mas eu já vi alguém fazer isso, sério. Era uma landing page e o designer falou, pô, pixel perfect. E aí o colega, beleza, pixel perfect. Ele foi lá e fez isso aí, cara. E eu acho que foi a sorte dele que ninguém pediu para ele se tornar responsivo, né? E que o conteúdo era fixo. Porque se não fosse, ia dar problema. Mas não é isso que é o controle do posicionamento que eu estou falando, de poder usar o top e left. É abrir mão do controle do posicionamento do elemento que você está desenvolvendo. Então, vamos supor esse componente. Esse componente é o componente figura, certo? Ele tem um título, uma legenda e uma imagem. Qual que é a responsabilidade desse componente? Renderizar o título, a legenda e a imagem. Então, ele pode ser usado nessa galeria. Foi isso que a gente recebeu do designer. Vamos desenvolver essa galeria. Beleza, vou desenvolver então o componente de figura. E por componente eu não estou falando só de React não, tá? Pode ser qualquer framework ou sem framework, é só a junção de HTML, CSS e JavaScript, talvez. Que eu estou falando no contexto de componente. Mas a gente podia simplesmente criar cada um desses blocos como um componente para poder reutilizar o código de colocar o título, a legenda e a imagem e mudar o conteúdo de cada um deles. Mas e se depois a gente quiser usar essa figura em um outro contexto? Por exemplo, numa barra lateral, em vez de dentro de uma galeria. Se a gente utilizar o componente de fora para dentro, ele se torna mais reutilizável. O que eu quero falar com isso? Temos o componente figura. Se a gente alterar em volta dele, por causa da forma como ele estava no design, lá numa galeria, quando ele for utilizado em um outro contexto, talvez esses estilos briguem com aquele contexto. Se a gente estilizar só dentro do componente, o que está fora não vai ser influenciado por ele. E aí, para dar um exemplo que aconteceu num projeto que eu trabalho hoje. 2 botões, certo? Teste grátis, fale conosco. Básico de qualquer site de marketing. A gente tem um espaçamento entre esses botões, certo? Quando a pessoa que trabalhou primeiro nos estilos do site desenvolveu esse espaçamento entre esses botões, tinha a possibilidade de, na página, ter só um botão ou ter 2 botões. Então, ponto botão mais ponto botão, está feito. A gente pode adicionar lá uma margem right ou margem left, alguma coisa, para estilizar quando tem um botão do lado do outro. Aí vem uma tarefa para mim. Trocar o botão de fale conosco por um link. Putz, já não funcionou o ponto botão, né? Porque agora é um ponto link, ou sei lá, qualquer outra classe que a gente usa para esse componente. E aí, o que eu faço? A primeira coisa que eu pensei foi, vou mandar um ponto botão mais ponto botão mais ponto link mais ponto botão, ponto link mais ponto link. Beleza, ia funcionar, ia ser de boa. Agora, aí vem o próximo designer, vamos colocar um select box ali, e eu quero pixel perfect. E aí,
eu ia ter que criar quantos seletores para poder organizar isso? O mesmo vale para a galeria. Se eu criasse essa galeria que fosse somente... implementasse ela especificamente por caso de uso dela aqui agora, seria criar esse espaçamento entre as 6 figuras que existem. Só que, na hora que você muda, teria problema. É por isso que é melhor você não fazer com que a figura saiba do contexto em que ela está sendo utilizada, que ela não se posicione, ela não crie imagem em volta dela, mas que quem engloba o componente mãe dessas figuras, que precisa, que pode adicionar o espaçamento entre elas. E aí, para a figura, não importa se quem adicionou o espaçamento usou float, flexbox, grid CSS, se foi pixel perfect ou não foi, e não importa, porque a figura só se importa com o que está dentro dela, e quem usa que fala exatamente onde ela é posicionada. O segundo seria abrir mão do tamanho. Já é abrir mão de outra coisa, né? Acho que hoje é sobre abrir mão. Na nossa galeria, designer novo, vamos refatorar, pô, precisa de uma mudança, tá muito duro, um layout muito sem espaço, sei lá, alguma coisa. Mas eu desenvolvi usando o widget 200 pixels. E aí? Como que a gente vai alterar se a interface nova é assim? Eu vou ter que voltar lá nas figuras e mudar o widget delas. Ah, agora eu vou ter uma figura que tem 200, outra que tem 400 e pouco, porque não pode esquecer da margem. Então, o melhor, na minha opinião, é usar o widget 100%. Então, a figura não está ligando se ela é usada num contexto de 200 pixels, ou se ela é usada num contexto de 500, de 700, de 800. Ela simplesmente falou, todo o espaço que me for dado, eu utilizarei. Ou pode ser 50%, ou qualquer outra coisa que faça sentido para o componente que você desenvolveu. Isso é um pouco difícil de fazer no CSS hoje, dá alguns problemas, porque a gente não tem container queries. O que são container queries? Imagina que a gente tem essa interface, certo? E aí, lá no cabeçalho, nós temos esse componente, que tem um título e uma descrição. O que acontece quando a gente diminui o tamanho desse componente? Putz, CSS is awesome, né? Que nem... Pô, você já começa a ter algum problema. Mas não tem nenhuma forma de você criar esse seletor que eu coloquei aqui embaixo. De ter, especificamente para esse componente, quando ele tiver menos de 300 pixels, faça diferente. Se existisse, a gente podia fazer isso aqui, ó. Me enrolei com os slides, desculpa aí. Se existisse isso, a gente não precisaria usar classes separadas. Como não existe, uma forma de fazer com que o componente possa se adaptar a esse ambiente que pode mudar de tamanho, seria utilizar uma classe, o wide, por exemplo, para quando a gente soubesse que ele fosse grande, e uma classe narrow, para quando a gente soubesse que ele fosse menor. E aí o componente se adapta. Esse é um hackzinho que você precisa fazer se você quer abrir mesmo mão do tamanho, o que é um pouco difícil. E vale a pena lembrar que uma solução técnica sempre tem desvantagem. Eu acho até legal que eu estou sendo o primeiro palestrante, que aí eu posso falar isso para vocês na primeira palestra. Uma solução técnica sempre tem desvantagem. Uma solução técnica sempre tem desvantagem. Caramba, responderam. Me senti um professor agora. Estou preparado para dar aula na universidade. Bom, mas o Container Queries também tem desvantagem, é por isso que ele não existe ainda. Então, se qualquer pessoa aqui no evento falar alguma coisa, não tem desvantagem, é o melhor framework. Eu acredito que ninguém vai falar isso, mas se em qualquer lugar alguém fala, é porque de dois um, ou a pessoa ainda não aprendeu direito, ou ela está tentando te vender e não quer te contar a desvantagem. Então vamos lá. Terceiro hábito, deixar o conteúdo fluir. Deixar o conteúdo fluir. Bom, imagina a gente tem o nosso post, certo? Chicago. E uma descrição. E o que acontece se a gente for falar da Maria Hilfestrasse em alemão? Que os alemães gostam de usar palavras grandes, né? Se vocês olharem ali no meio, tem uma palavra que é U-Bahn, Stationsgangsberg, não sei, cara. É grande a palavra.
Se você não preparar o seu layout para receber esse tipo de conteúdo, que pode estar em diferentes línguas, com palavras diferentes que você não espera, vai quebrar. Então, como a gente pode solucionar isso, certo? Na figura, também, se alguém decidisse escrever uma descrição de 3 linhas, né? É engraçado, a gente às vezes coloca lá no CMS, né? Descrição pequena. Aí a pessoa que escreve o conteúdo, eu acho que 3 linhas dá. Bom, iria quebrar também se a gente não desenvolvesse de um jeito que o conteúdo fluísse. Ou então nosso botão, try it free now and win a t-shirt. Legal, mas não cabe. O que a gente faz? Como lidar? A gente pode tomar uma abordagem controlada. Eu vou colocar 3 pontinhos se tiver mais de uma linha, certo? Põe 3 pontinhos, desapareceu, beleza. E mesma coisa para o botão. E para Maria Riefstrasse, quem quiser escrever sobre essa rua, não vai. Não permito, vou bloquear lá. Se eu percebi no CMS que estão falando alemão, já não pode no meu site. Bom, mas essa abordagem pode nos forçar a refatorar muitas coisas quando o conteúdo muda, né? Porque imagina, pode ser uma exceção alguém usar 3 linhas na descrição de uma figura. Mas e se não for? E se todas as figuras começarem a ter 3 linhas? A gente vai ter que voltar lá na figura e mudar. Por isso que tem uma outra abordagem, que é a abordagem fluida. Eu posso crescer de baixo para cima para caber todas as linhas do conteúdo. Eu posso dividir o botão em 2 linhas, em vez de tentar colocar tudo em uma linha só. E para Maria Riefstrasse, a gente pode diminuir o tamanho da fonte se ver que alguém escreveu uma palavra daquele tamanho ali que nem com essa fonte cabe. Mas pode ser assustador não ter controle do nosso layout, né? E aí? Então, todo o layout que eu fiz, a gente não sabe como ele vai ser no final? Um pouco. Você trabalha com web, desculpa, não é design gráfico. Design gráfico também dá problema pra caramba. Mas o CSS tende pela fluidez. Ele tende por uma abordagem fluida. Tanto que, nesse exemplo aqui, essa figura, que eu peguei desse post sensacional da Smash Magazine, quem quiser tirar uma foto aí para ver o link depois, explica como funciona o Flexbox, como que no Flexbox o tamanho dos elementos é feito. Eu já tive muito problema com isso. Por que esse elemento está com um tamanho diferente do outro? Não tenho a menor ideia, porque os dois têm a mesma propriedade de tamanho. Por quê? Porque o Flexbox, por padrão, ele tenta fazer o tamanho dos elementos ser proporcional à quantidade de conteúdo que tem dentro deles. Isso é uma forma padrão do CSS de deixar o nosso conteúdo fluir, de dar mais espaço para onde tem mais conteúdo, colocar menos espaço para onde só tem uma palavra. Mas existe também a abordagem fluida controlada, que aí é meio que uma mistura das duas, que seria usar, por exemplo, Overflow Wrap Break Word. Nesse caso lá no Maria Riefstrasse, mesmo que a palavra fosse grande e não coubesse dentro do container, ela iria quebrar para outra linha. Ou então usa a min widget de 200 pixels, max widget 700 pixels, para controlar qual seria o máximo e o mínimo do seu componente. Essa abordagem acaba sendo a que eu mais uso. E agora tem o 4º hábito. Putz, eu contei errado. Desenvolva seus hábitos. Cada projeto é único, cada time é único. Você não pode esperar que todos esses 3 hábitos valham para todos os projetos que você faça, em todas as empresas que você trabalhe, para todos os projetos pessoais que você desenvolva. Cada projeto é único, cada time é único. E até falam também, né, times são imutáveis. Quando entra uma outra pessoa, é um novo time, é uma nova dinâmica. Você precisa criar seus próprios hábitos, porque o CSS é muito poderoso. São 360 propriedades, afinal, que a gente pode usar para desenvolver nossa interface. E lá no meio daquelas 360 propriedades, eu tenho certeza que a maior parte das combinações não vai funcionar direito. A gente precisa encontrar os hábitos e ter uma prática a disciplina de desenvolver pensando que o projeto vai crescer. Então, dos outros 3 hábitos que eu tinha falado, que são os 3 hábitos da palestra, abrir mão do posicionamento, abrir mão do tamanho e deixar o conteúdo fluir. Lembrando que na nossa figura, ou em qualquer outro componente, a gente deve não mexer fora do componente, mas tentar estilizar ele de uma forma que ele só ligue para o que tem dentro. Alguém aqui já
testou um site no Firefox e aí tinha um espaço no final do body que você não tinha a menor ideia de onde vem? Eu não sei se alguém já passou por isso. Cara, eu passei uma semana tentando entender por quê. E aí eu entrei na documentação do CSS para entender por quê. Quando eu fui ver, acontece que o Firefox é o único browser que realmente implementa o CSS da forma que está na especificação quando se fala de imagem. Porque ele fala que quando um objeto tem margem, e esse objeto estava na metade da página, quando ele tem margem, essa margem deve ser adicionada no fundo da página, caso ele seja o último elemento que tenha margem. Cara, para eu achar isso e entender que aquilo estava acontecendo, não consegui ver no DevTools, não consegui ver em lugar nenhum. Foi só lendo isso e tirando a margem. Putz, tirando a margem funciona. Então, se tivesse um quinto hábito aqui para falar, seria não usem margem. Por favor. Então, estilizar os componentes de fora para dentro, só o que tem dentro dele, os torna mais reutilizáveis, certo? E no meio de todas aquelas tarefas que você faz, a gente precisa encontrar os nossos hábitos, os seus hábitos, os hábitos de vocês que trabalham nas empresas e os projetos que vocês conhecem. Uma solução técnica sempre tem desvantagem, e algumas mais do que outras. Nenhuma solução técnica é igual, e umas se aplicam ao seu projeto, outras não. Pensando nisso, os próprios hábitos que eu estou falando para vocês se aplicam em alguns projetos, em outros não. Existem projetos, por exemplo, você vai fazer... Sabem que a interface da maioria dos jogos assim, de PC, a maioria dos jogos agora, aquela interface do lobby, assim, onde você vai, clica, jogar e tal, é feito é uma página web aquilo. Tanto que uma vez eu fui jogar, o que foi? Aquele PUBG, né? Eu fui jogar e aí era um HTML só lá, tava sem estilo. Bonito. Mas, de qualquer forma, eles naquela interface, talvez abrir mão do posicionamento não faça tanto sentido, porque você sabe exatamente onde você vai posicionar, você sabe exatamente qual é o conteúdo que você vai usar. E nos seus projetos, é claro que tem as soluções técnicas que são ideais. Não vão faltar tasks para alterar a nossa interface. As tasks como adicionar espaço entre os botões na página de faturamento para amanhã vão acontecer. Quando um designer novo entrar na empresa, sempre tem aquela coceirinha, né? E aí, vamos fazer um redesign, rebranding, pixel perfect? Não. Então, a gente também pode criar os nossos hábitos, certo? Inclusive, essa palestra nasceu dos hábitos que o pessoal da Telnix começou a criar. A gente começou a documentar boas práticas, porque fazendo a revisão de código, a gente percebeu que algumas pessoas tinham proficiência com JavaScript, outras tinham proficiência com CSS, umas sabiam muito as novas técnicas de layout, como Grid CSS, outras tinham trabalhado em projetos que precisavam dar suporte para browsers antigos, então usavam Float. E aí, para criar os hábitos para a galera começar a escrever um código mais parecido e até para, durante as revisões, referenciar. Pô, essa parte do código não está seguindo esse hábito que a gente documentou. Para poder fazer isso, a gente começou a documentar os hábitos. E aqueles que eu falei para vocês. Abrir mão do posicionamento, abrir mão do tamanho e deixar o conteúdo fluir. Então, uma coisa que eu indico assim, para todas as pessoas que trabalham em time, e até para quem trabalha sozinho, é documentar um pouco do seu processo de desenvolvimento. E compartilhar esse aprendizado com o seu time. E se você tiver afim de ser muito criticado, compartilhe esse aprendizado com toda a comunidade. Lá na Telnix, como eu falei, a gente tem criado todos esses hábitos e tentado melhorar a nossa forma de desenvolver interfaces. Lá, nós temos projetos, tanto as nossas páginas públicas, quanto dashboards internos, dashboard para nossos clientes, ferramenta para vendas, várias coisas que envolvem CSS, que envolvem o nosso time criar interfaces. E nós somos, hoje, 6 pessoas trabalhando com desenvolvimento front-end lá. E para você conseguir organizar o código e organizar as ideias de todo mundo que está trabalhando em projetos diferentes, porque são 6 pessoas e acho que tem 4 ou 5 projetos, quase todo mundo trabalha num projeto separado.
você precisa documentar. E, jabazinho básico, a gente está nesse prédio agora na Paulista, com uma sala lá no WeWork, e eu adoraria conversar com todo mundo que está aqui, que tem vontade de talvez entrar em um time de front-end que documente os hábitos, que trabalhe em projetos em larga escala e que tem a vontade de criar projetos com um time que está interessado em melhorar a forma como se desenvolve front-end, tanto dentro da empresa, quanto futuramente compartilhar ainda mais o conhecimento interno lá. Eu estou trabalhando lá, numa salinha. Eu estou um pouco sozinho, porque começou no dia 1º o escritório, tem um total de uma pessoa trabalhando no escritório, e nós estamos contratando. Quem vai fazer a entrevista principal, tenho muita honra, porque é o funcionário do mês. E eu adoraria conversar com vocês. A nossa vaga hoje é mais para um perfil sênior, mas a gente quer conversar com qualquer perfil, mesmo que seja para guardar o seu contato para depois. E assim, mesmo que você esteja confortável na sua empresa e que seja uma empresa muito legal, converse comigo, eu vou te convencer a entrar na Telix. Isso vale para um pessoal que eu já conversei aqui e ficou em cima do muro, tá? Bom, se vocês quiserem ver um pouco mais dos nossos empregos que estão lá disponíveis, entrem em telnix.com/careers. Tem muita coisa lá, não só front-end, tem também desenvolvimento back-end com Elixir, com Ruby, com Python. A gente tem Scala, tem Go. E tem DevOps, tem vaga para todo mundo lá. A gente está crescendo globalmente, abrindo esse escritório em São Paulo, abrindo escritório na Polônia, e já temos os escritórios em Chicago e em Dublin, mais umas 50 pessoas remotas. Então a gente está crescendo bastante e tem vaga para todos os perfis. Quem quiser conversar um pouco comigo, eu adoro café, adoro recomendação de grãos de café, o Matheus já me ajudou bastante. E vamos lá, eu vou estar aqui no evento o dia inteiro, assistindo as palestras e participando do coffee break, no almoço. Troca ideia comigo, eu não mordo ninguém. E é isso. Obrigado, pessoal.